Então eu falo assim, essa conquista aqui, né? Tudo bem, o esforço foi meu, mas o mérito é nosso. Durante as 5 primeiras majors eu fui com minha esposa e na penúltima meu filho estava na barriga de minha esposa e na hora de conquistar a mandala eu tive a oportunidade de estar junto com meu filho. Então eu falo assim, foi para mim várias experiências em conjunto que me trouxe uma experiência memorável, uma experiência única que valeu muito a pena mesmo. Eu posso dizer assim, foi o meu pior tempo de maratona, foi correr com meu pai. Mas volto a te falar, eu acho que o que maratona proporciona são experiências, são ocasiões, são histórias que você vai contar. Então, apesar de ter sido um tempo horrível, mas o tempo foi o que pouco importa naquela ocasião. Foi algo assim que, para mim, teve um peso, uma importância grande, porque você fazer o que você gosta, com quem você ama, é uma coisa que não tem preço. E na época eu acredito que essa experiência foi dupla, tanto de minha pessoa para ele quanto dele para mim. Eu já tive também a oportunidade de cruzar uma linha de chegada com meu filho no colo, que foi a maratona de Florianópolis, né? Então, assim, eu já tive a oportunidade de cruzar pelo menos a linha de chegada com 2 gerações, uma antes de mim e uma depois de mim. Eles me levaram até o escritório deles lá e realmente assim você percebeu para onde foi essa doação. Você enxergou para onde foi o dinheiro, não foi simplesmente um dinheiro para você correr. Aquilo teve uma finalidade. Então foi uma coisa nobre também essa maratona, que aí você descobre o que está por trás desse evento tão caridoso que é Londres, né? Não é um perrengue, são os perrengues, né? Que na verdade foram iguais, tanto em Nova York quanto em Boston. Eu particularmente meio que ignorei as questões climáticas, né? Foram fatores que realmente me derrubou demais, quebrei na prova, quebrei feio e no final da prova eu tive que até procurar auxílio médico. Eu tenho para mim que a gente normalmente, né, as provas entregam uma camisa para você. E ao mesmo tempo, quando você compra uma camisa, você não quer usar também nesse ambiente. O que eu quero, entre aspas, né, desfilar nas cidades é com a medalha. A camisa, normalmente, eu prefiro usar ela quando chega no destino, ou então no trânsito, né? Já usei muito boné, hoje eu não uso tanto, mas eu tenho uma cisma que eu tenho que ter boné da prova. E também casaco, mas boné é diferente, não sei porquê, eu gosto de ter boné de prova. Eu, particularmente, me considero que o ciclo das majors, caso eu venha repetir alguma outra, teria que ser ou por algum nível de sorte, né, de repente ser sorteado novamente pela Maratona de Tóquio, de repente pela Maratona de Londres, mas a princípio o meu objetivo seria fazer novas provas, lugares novos, conhecer lugares diferentes, né. Depois que eu encerrei, por exemplo, a Maratona de Londres, que eu completei as majors, eu tive já a felicidade de fazer a maratona de Miami, que por sinal foi em 2020, e lá eu consegui o feito de fazer meu melhor tempo em maratona. Então, hoje, voltando a um nível de normalidade, eu pretendo realmente viajar para conhecer lugares novos. Eu não sei se é porque é uma cultura que... Eu sou da geração do Jasper, do Changeman, né? Então, assim, eu tenho muito essa coisa da cultura japonesa. Estou brincando com essa questão da infância, mas assim, quem me conhece há mais tempo sabe que eu sempre tive um fascínio, eu sempre tive um gosto pela cultura japonesa. E ao mesmo tempo, voltando pelo lado do turismo, né? Minha esposa viajou comigo grávida e assim, a viagem ficou um pouco comprometida. Infelizmente a gente não pôde fazer todos os passeios ou tudo que a gente queria, porque ela não estava impedida de fazer grandes aventuras, vamos falar assim, né? Então, se eu fosse repetir uma prova, na questão de turismo e por uma questão de ser uma queridinha, eu preferia Tóquio. Eu acho que é meio difícil tirar uma prova, porque realmente assim, todas são excepcionais, né? Se você me perguntar qual que é a melhor ou pior, eu não sei dizer realmente. Mas se fosse para acrescentar uma prova das que eu já fiz, primeiro eu acrescentaria a São Silvestre, né? Brincadeira à parte, né?
Mas eu falo que eu acrescentaria Paris, porque realmente eu já tive a felicidade de correr lá, uma prova com mais de 50 mil pessoas. Então, assim, é uma prova que ela está no padrão Majors, que eu não sei por que, que não está. Então, se fosse acrescentar das provas que eu já fiz, eu acrescentaria a Maratona de Paris. Medalha é uma coisa subjetiva, né? Eu falo que é subjetiva muito pela questão de que a beleza talvez seja subjetiva e não objetiva. Mas assim, para mim, eu acho que pode ser a mais bonita de todas em questão de feito é Berlim. Até porque foi meu primeiro sub-3. Eu tenho um carinho por aquela medalha que quando eu olho eu vejo uma sensação gostosa. Foi uma prova que, ao terminá-la, eu chorei igual um menino pequeno. Eu chorei tanto que minha esposa também chorou comigo, de tanta alegria de ter conseguido um sub-3, né? Então, assim, eu posso dizer que ela é a mais querida, não necessariamente a mais bonita. Agora, se você perguntar assim, tem alguma que é a menos querida ou a mais feia, é difícil dizer isso, porque cada uma tem um sentimento diferente. Eu falo que o perfil, além de ser algo que interage todos os meios, né? Eu acho que aquilo também incentiva a novos meios. Então é algo assim que essa felicidade que eu tive, eu torço e espero que muita gente tenha essa mesma sensação, que tenha essa experiência. Tanto pessoas mais próximas, como eu falei que tem amigos que já fez alguma das majors, alguns estão querendo fazer, mas também pessoas que a gente não conhece. Então são momentos que eu acho que todo mundo merecia ter. Nesse meio de corrida, a gente tem várias pessoas que passam pela nossa vida, que cruza na nossa vida. Algumas pessoas é mais rápida no sentido de contato do que a gente, e algumas de repente passa e fica, né? E uma delas foi um amigo que eu tenho uma consideração, um carinho muito grande, que é Miguel, né? A caneca dele aqui, né? Que foi uma pessoa que eu tive a felicidade de conhecer por volta de 2012, 2013. E foi uma pessoa que desde o início eu via os feitos dele nas majors, e eu percebi assim, a nível de alegria dele era tão grande de ele estar conseguindo fazer essas provas, que eu falo assim, bicho, essa prova eu tenho que fazer, eu tenho que saber o que é essa sensação, né? A gente tem que se espelhar em pessoas que transmitem alegria por certos feitos, né? E aí, quando eu cheguei, por exemplo, na quarta das 6 majors, quando eu percebi que realmente esse feito para mim seria mais difícil, o Miguel falava para mim, não, tu tem que terminar, você tem que terminar você tem que fazer a mandala. E até contando uma história interessante, né? Em Boston eu fiquei devendo um macarrão, eu fiquei devendo um macarrão em Boston, e Miguel fala para mim, você vai ter que pagar em libra, você vai ter que pagar em libra ou então em iene, não tem conversa. E assim, e para felicidade minha, esse feito dessa mandala, eu tive a felicidade de fazer em Londres, né? E eu tive também a felicidade de pagar o macarrão em libra, e ele estava lá presente. Então foi uma pessoa que eu cruzei a linha de chegada. Quando eu cruzei a linha de chegada, a gente já tinha combinado que eu estaria esperando ele lá, né? E quando eu vi ele, ele me viu, foi aquela alegria que eu percebi que ele me deu um abraço com tanta alegria de ter feito as mesmas, que foi algo assim que foi marcante. Então eu falo assim, foi uma pessoa que além de me dar um incentivo, me dar uma força, foi uma pessoa que eu percebi que estava torcendo de coração para mim. Então é uma pessoa que assim teve uma participação fundamental para conseguir esse objetivo, foi conquistar as majors. Minha esposa, apesar de ela não estar correndo, o esforço físico, né? Mas ela se abdica de coisas, né? De repente, é coisa pequena, né? De repente é uma refeição que ela está com desejo, que eu seguro, né? Já que a gente fica meio noiado no ciclo de maratona, né? De comer certas coisas. Então, assim, eu falo que a conquista não é só minha. A conquista é de todo mundo que está perto de mim. Então é uma pessoa que me ouve, é uma pessoa que está lá do meu lado, de repente é um despertador que toca 4 horas da manhã, porque eu corro cedo, né? Então assim, ela faz o sacrifício dela, ela tem o sacrifício dela de estar me aguentando, me suportando nesse ciclo, então eu falo, ela é uma pessoa que tem que estar presente comigo. Então só para exemplificar, né, ela foi uma pessoa que durante esse ciclo das majors, ela teve presente em todas. Na última mesmo, por uma questão até de que meu filho era pequeno, no início até cogitou a possibilidade dela não ir.
Mas eu falei, não, se for para completar o ciclo, você tem que estar presente no final desse ciclo. Então, eu tenho a felicidade de estar presente com ela e o registro de que ela esteve todos esses momentos comigo. Então, eu falo assim, essa conquista aqui, né? Tudo bem, o esforço foi meu, mas o mérito é nosso. Acho que faz parte de todo um companheirismo nisso, sabe? Quando eu conheci ele, ele ainda não corria, ele andava de bicicleta, depois começou a correr. Então, sim, é algo que se tornou parte das nossas vidas, isso. Né? Ele gosta de correr, é algo que dá prazer a ele, então a gente acompanha. E junta tudo, né? Junta uma viagem que a gente pode fazer, conhecer lugares novos, junto o prazer dele de correr, tanto que assim, a gente só viaja quando a gente... O viajar é pra correr. Eu sempre chego cedo pra ficar lá, pra poder ver todas. E eu acho ele no meio da multidão. E o único que eu não consegui ver foi em Tóquio. Depois eu tenho filmagens de tudo, meus gritos. É um grito emblemático já. É de todo tamanho. Mas é muito bom. Ai, eu fico muito feliz dele gostar disso, né? Dele ter prazer nisso. E eu tô com ele nisso sempre. Sempre que ele precisar, nós estamos indo.